Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado. Olá, eu espero que estejam todos bem, que estejam gostando, que a sua mente esteja abrindo com relação ao que nós estamos falando. Faço, então, o sinal do filosofia, do nosso FI, dizendo que o objetivo de falar sobre Sócrates dessa maneira é uma nova visão para muitos, e essa é uma fonte de pesquisa, por isso também a adição de diversos vídeos para que comprovem que houve uma vida bastante turbulenta, e chegamos então à quarta edição do programa com o fim de Sócrates preso, optando pela morte, optando por tomar a cicuta, mas antes disso, lembre-se das alegações que foram feitas, quais eram os crimes. Ele falou mal dos deuses e subverteu os jovens, né? Quando a subversão dos jovens seria o Estado, né, que o Estado era a maioria, ou seja, o governo, o que o governo diz e determina é o que o povo deve fazer, mas nós devemos lembrar que na época existiam escravos que pertenciam aos seus donos, os seus amos, né? E nós tínhamos jovens livres que começaram a pensar diferente a partir da origem hermética, mais a pitagórica, mais a ideia do próprio Sócrates de abrir a mente das pessoas de uma forma natural, pela provocação, pela maiêutica, pela forma com que ele trazia a epistemia para o sistema do povo, e isso foi considerado então uma afronta. Então agora nós vamos dissecar um pouco o que foi o final e por que houve a morte de Sócrates e o que levou isso, né? A questão da própria virtude do jovem pobre Sócrates, que foi guerreiro, foi lutador, foi possivelmente um gladiador, teve uma vida efêmera, vamos chamar assim, que mudou radicalmente e conseguiu fazer com que ele se transformasse em um exemplo de ensinamento, tanto que ele angariou inúmeros discípulos adeptos. Ele conseguia reunir 40, 50, 60 pessoas ao mesmo tempo para que ele pudesse dar palavras de sabedoria para essas pessoas. E muitos, além de Platão, muitos escribas anotaram as informações. Aí nós temos tanto Platão quanto depois Aristóteles, né, que seguiam essa linha pós-socrática, né? Então foi dado a ele a oportunidade de se retratar, não aceitou, e foi dada a oportunidade de fugir, também não aceitou, e por último foi dado então um cálice de cicuta. Esse veneno natural, né, ele leva poucos minutos para fazer efeito, e ele se despediu. Eu gostaria de mostrar mais um vídeo deste final, porque nós vamos chegar a umas conclusões um pouco
mixadas entre o pitagórico e a própria de Sócrates com o hermetismo. Eu gostaria de mostrar mais um vídeo de Mário Sérgio Cortella falando sobre o próprio Sócrates. Pois muito bem, eu concordo. Eu já tenho essa convicção há anos de que Sócrates cometeu suicídio pelas próprias palavras, porque eu sei que nada sei, conhece-te a ti mesmo, e pela própria ideia ou passagem mental dele de que ele teve opções de não morrer, mas ele optou pelo suicídio. Ele optou pelo suicídio porque ele disse que ele preferia morrer antes de ter as suas palavras negadas por uma vida toda. É bastante profundo isso. Bom, nós vamos adiante aqui com novas conclusões de que ele mesmo falava, e antes de morrer ele repetiu as frases: só sei que nada sei, conhece a ti mesmo, não pense mal dos que procedem mal, pense que estão equivocados, tente consertar as ideias deles. Nós, em cada um de nós, há dois princípios que nos dirigem e governam. Lembro dos demons dele? Então, parece que essa excelência de pensamento sempre estava com ele. A admiração do sentimento de um filósofo e a filosofia começa pela admiração. Admiração é um nome bonito para se dizer inveja, né? Inveja boa. Se é que existe uma inveja boa, nós podemos chamar de admiração. Então, ao invés de eu te invejo, eu te admiro. É uma forma bonita de dizer: eu vou seguir os teus passos, vou tentar fazer o que tu fizeste. Mas não simplesmente dizer: eu gostaria de ter e fazer, ou melhor, eu gostaria de ter sem fazer o que tu fez. Então é impossível fazer 10, 15 cursos universitários sem ir à universidade. Então, ao mesmo tempo, é impossível ser milionário sem trabalhar e trabalhar para aquilo que seja construído. Então, a frase mais conhecida dele, que em latim dizia: ipsi se nihil siri id unciat. Ou seja, a tradução em inglês: I only know that I know nothing. Ou seja, eu sei que nada sei. O seu amigo Querofonte dizia que ele deveria voltar atrás, dizer que tais informações não estavam corretas, que ele havia se enganado. Neste meio tempo, como eu disse, ele estava cercado pelos amigos. Os eliastas já deixaram a porta da cadeia, da jaula dele lá aberta, e já estava acompanhado com, sei lá, 20, talvez. Existe até uma figura mostrando essa pintura de aproximadamente o ano de 1790. Ele optou pelo suicídio antes de voltar atrás em suas palavras e mesmo seus ensinamentos. Para ele, o lema de toda uma vida, enquanto os minutos se passavam, ele repetia as mesmas frases que ele usou durante uma vida toda. Ao invés de ficar alucinando, ele continuou a repetir as frases que ele usou durante toda uma vida como suas máximas, né? Conhece-te a ti mesmo. Só sei que nada sei, não pense mal dos que procedem mal, pense que estão equivocados. Vejo que aqui é um
um Sócrates um pouquinho mais humilde, né? Ele já não está usando nem de arrogância nem ironia. Ele diz: em cada um de nós há dois princípios que nos dirigem e governam, cuja orientação seguimos onde quer que eles nos levem, ou seja, o desejo inato pelo prazer. Então ele fala que o prazer é algo que não necessita de valores e ele, por excelência, como nunca cobrou nada de ninguém, ele somente teve doações, ele era um filósofo de verdade, ou seja, ele ensinava pelo prazer vamos dizer assim, acabar com a ignorância e trazer a admiração dos conhecimentos filosóficos à tona. Então, a frase dita em latim é ipsi se nihil siri id enunciat. Em inglês, I only know that I know nothing. Eu só sei que não sei, nada sei. E isso, como disse, estava sendo dito pelos amigos que o cercavam na beira do copo, da taça de cicuta, que ele já havia tomado. Não precisaria muito, mas eles diziam: volta atrás e ainda haveria algum tipo de antídoto para a cicuta para que ele pudesse voltar atrás. Não, ele seguiu princípios da alma racional, ou seja, a razão, e ao contrário do que havia sido feito na época, ou até então, antes dos pensamentos socráticos, em que todos aqueles que tinham sorte na vida haviam tido, então, a visão dos deuses a seu favor. E os que tiveram azar na vida, os deuses não me viram ainda. Ou o próprio governo, a partir de hoje, considera tal e tal pessoa como sendo de classe A e outras pessoas como classe B. Então, as heranças eram mantidas, assim como os cargos eram mantidos por famílias, e o conforto do corpo não era relegado à riqueza, mas ele afirmava que o homem deveria cuidar do seu corpo, do seu espírito e da sua alma. E ele, pitagoricamente falando, começou a transpor a imortalidade da alma no final da sua vida. Até então, ele trazia ensinamentos pitagóricos, que esse é um deles, justamente da imortalidade da alma, em função da forma com que a extensão principal era o bem, trazer o bem a todos. Bom, nós fizemos no último programa sobre Pitágoras uma colocação sobre o que seria, então, o C ao quadrado igual a quadrado mais B ao quadrado, né? E nós colocamos, então, a alma como sendo, então, a alma imortal como sendo a parte principal do ser humano existir, ao invés de números e valores, o espírito, que é a vida, o sopro de vida, e mais o corpo. Então, a nossa conclusão aqui justamente em que o quadrado da alma é igual à soma do quadrado do corpo mais o quadrado do espírito. Então, sendo em um outro aspecto, nós vamos transformar agora, pitagoricamente, a alma em razão, o corpo, que é mortal, é finito, né? E o espírito, que é o conhecimento em vida.
conseguiram entender que nós estamos trocando a alma pela razão, e aí nós teríamos uma nova dissimulação do teorema de Pitágoras para um teorema socrático. Então, que ficaria mais ou menos assim: o quadrado da alma, que é a razão, é igual ao quadrado do corpo mortal finito, que é somado ao quadrado do espírito do conhecimento. Como é que nós conseguimos entender isso? Isso é uma frase minha. Como é que nós conseguimos entender isso? Se nós conseguirmos transpor a nossa questão de alma como razão, ou seja, ter uma vida adequada, retilínea. Lembre-se, Sócrates, pai da ética e da moral. Aí nós temos um corpo que é finito. Esse corpo tem que ser mantido da melhor forma possível, mas como é que nós vamos ter um corpo bem mantido se ele não é bem cuidado? E aí nós temos a questão do espírito. O espírito nada mais é do que a oportunidade que nós temos da aprendizagem. Quando nós temos a razão, o logos, que é igual ao quadrado do conhecimento do espírito, do corpo, somados, é exatamente a razão da alma infinita. Vou tentar colocar de outra forma. Vou colocar de uma forma mais simples. O corpo, com a sua finitude, não tem limites enquanto vivo. É bastante claro isso, né? O homem foi feito para viver até 120 anos, segundo os novos cientistas, novos pesquisadores. Mas por que nós vivemos menos do que isso? Porque nós temos menos motivos para viver. Por que nós vamos aquém do nosso limite? Porque nós fomos ensinados que aos 50, 60 anos nós somos já terceira idade. A partir dos 70 anos nós somos inúteis. A partir dos 80 anos já estamos de bengala ou já com uns tubos ligados. Não existe essa limitação. A limitação, na verdade, está aqui. Lembre-se de Hermes Trismegisto, tudo é mental. Então, se nós conseguirmos fazer com que o corpo utilize a mente de forma que o espírito seja alimentado com informações que se adaptam à alma, nós vamos ter uma pessoa não necessariamente rica ou milionária, mas nós vamos ter uma pessoa com longevidade, com felicidade, com altruísmo e com maior sede de chegar ao pote do conhecimento, porque a grande briga de Sócrates foi justamente disso: lutar contra a ignorância, abrir a mente do indivíduo. Então, sendo assim, a imortalidade através da alma seria fruto de um corpo bem cuidado durante toda uma vida, somado a todo e qualquer possível conhecimento adquirido durante uma vida, para evitar a ignorância. A ignorância
limita o nosso tempo de vida. O que nos faz viver é o Logos, que é a razão, a alma infinita que nos dá um prazer maior de viver e deixar com que o ser humano seja feliz do seu jeito, com conhecimento. Espero ter trazido novas informações e que tenham gostado sobre os pareceres socráticos até agora, e nos veremos na próxima rodada de Filosofando com Samir. Saúdo a todos com o sinal da filosofia. Muito obrigado e até logo. Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Muito obrigado.